dias que a vida adulta pesa. E aqui eu não tô falando sobre trabalho, decisões, pressões, expectativas que a gente tem que corresponder, mas sobre um lado da vida adulta que parece que sempre a gente tem que deixar pra depois, porque nunca é a hora ideal. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga, mas mais do que isso, uma mulher adulta que essa semana que está sendo lançado o vídeo vai fazer 29 anos. Semana passada a gente não conseguiu lançar o vídeo porque, enfim, eu vou comentar aqui mais sobre isso, mas eu tive uma crise muito forte de fibromialgia e aí não consegui gravar. E dessa vez eu vou trazer reflexões que surgiram a partir de uma caixinha de perguntas que eu abri pra vocês. Mas antes dessa caixinha de perguntas, eu perguntei assim, gente, o que vocês preferem? Fazer algo mais geral, perguntas mais gerais ou mais específicas? A maioria botou específicas. Aí depois disso eu perguntei, e vocês preferem em quais desses temas? Eu coloquei assim, uns 4. E ficou bem empatado, tá? Eu fiquei até surpresa. Eu coloquei criatividade e alguma outra coisa que foi com o segundo lugar. Aí eu coloquei que foi em terceiro lugar relacionamentos. E aí em quarto lugar tinha ficado corpo e autoimagem, eu acho. Mais ou menos isso aqui. E em primeiro lugar ficou o quê? Vida adulta e trabalho. Só que aí o que me surpreendeu foi que depois disso tudo, de todas essas perguntas, chegar aqui, eu perguntei para as pessoas, tá, gente, mas o que vocês querem saber? Mandem perguntas. E tiveram várias perguntas, mas tiveram 3 que, assim, foram enviadas muito perto uma da outra por pessoas diferentes. E aí eu fiquei pensando, nossa, isso aqui deu um bom vídeo. E foi daí que surgiu o vídeo que você está assistindo hoje. Então, se você chegou aqui, você aproveita já para se inscrever, se você não está inscrito, curtir e comentar quantos anos você tem, se você é uma vida adulta, como que é essa parte com lazer. Já vai comentando aqui enquanto eu vou falando. Por quê? A primeira pergunta que me enviaram foi, quando você vai fazer coisas novas? Ainda sente aquela sensação de ser uma criança? E assim, eu fiquei muito reflexiva com isso, porque, honestamente, sim, mas nem sempre. E eu acho que isso é uma coisa que eu venho construindo muito ao longo da minha vida, que é de não colocar certas sensações, certas atividades à minha infância. E eu tomo muito cuidado, assim, por um tempo eu gostava dessa metáfora da criança interior e tudo mais como metáfora, mas eu senti que isso tava me prendendo a, tipo assim, só quem merece viver tudo isso, só quem merece essa compaixão, essa vulnerabilidade, essa espontaneidade é a minha criança interior. A adulta não pode. Então toda vez que eu vestia a máscara de adulta, parecia que eu não podia viver isso. E aí eu comecei a refletir muito o quanto que esse lugar de eu tenho que me sentir criança pra poder viver isso, era um lugar perigoso pra mim. Pode ser que não seja pra você, mas tô falando pra mim, tá? Isso é uma reflexão que eu fiz na minha vida. E aí eu fui precisando lidar com essa sensação de inadequação por sentir um frio na barriga, sentir medo, um brilho no olhar e entender que certas atividades que eu faço, que me divertem, que me geram tudo isso, não são infantis. Não me deixam menos madura. E aí toda vez que eu penso nessas coisas novas, eu penso muito sobre a Brené Brown, quando ela fala sobre o FFT, né, o Fucking First Time. Ela sempre diz que a primeira vez vai ser desconfortável. Porque a gente não tem referência, a gente não tem repertório, a gente tá aprendendo mesmo. E aí a gente às vezes já vem com uma cobrança de ter que estar pronto na primeira vez. Então ela fala, foda-se a primeira vez, sabe? Tipo, vai ser ruim. Não vai ser a coisa mais confortável de todas. Não vai ser, nossa, a melhor de todas, já vou ganhar aqui todos os prêmios por ser boa. Não, a gente vai estar aprendendo. E talvez a gente nem consiga chegar nessa melhor de todas. E tá tudo bem. E eu acho muito legal isso dela, de normalizar o desconforto, desse momento de coisas novas, do não saber, da dúvida. Porque parece que a gente tem que evitar ao máximo esse desconforto, ainda mais na vida adulta. É como se eu, adulta, tivesse que controlar todas as circunstâncias possíveis para conseguir evitar esse desconforto. Como se eu tivesse poder sobre isso, já que eu me tornei adulta. Mas não faz sentido no fim, né? Porque o desconforto faz parte da nossa humanidade. E aí, quando eu falo sobre desconforto, a gente precisa falar sobre coragem. Porque ao encarar esse desconforto, que eu me permito viver coisas novas e eu me mostro muito corajosa de encarar, de viver a vida. E aí eu acho legal compartilhar uma história minha, que pra quem não sabe, eu entrei nesse ano numa aula de dança de K-pop. E lá foi muito interessante, assim, porque eu acho que eu e o Marcos, a gente entrou, isso porque eu já entrei com o Marcos, então acho que dá aquela sensação melhor, sabe? Pelo menos eu tô entrando com uma pessoa. Mas a gente já começou assim, primeiro na seleção de turma, porque tinham várias turmas, mas a maioria tinha muitas pessoas mais novas, jovens, enfim, adolescentes, então a gente ficou meio envergonhado de poder gostar de K-pop e querer dançar isso. Aí a gente achou uma turma que era mais 25 anos, a gente falou, interessante, já vamos por aqui. Só que, ao entrar lá, acho que a gente ainda tá um pouco desconfortável, eu me senti um pouco desconfortável, assim, pensando, nossa, todo mundo que já se conhece, já sabe as coreografias, já entende tudo, já tá super avançado, já tem, sabe, todo o clima feito. E eu vou entrar aqui no meio? Ai,
que desconfortável, eu não sei nada e tudo mais. Aí, enquanto a aula ia passando, eu já me sentia exausta só de fazer a parte toda do alongamento, porque eu sou uma pessoa mais sedentária e eu sinto muitas dores por causa da fibromialgia, então não é algo muito confortável para mim. E já ter feito isso já era desconfortável, enfim, foi a maior coisa. E ao longo do tempo da aula, as pessoas na Duma foram falando, não, tipo, a gente começou 1 semana, 2 semanas antes de você. Não, a gente não tá, aqui tava mais tempo, sei lá, tava 2 meses só na turma. Então a gente começou a olhar pro Marcos e falar assim, cara, a gente se cobra tanto, né? A gente idealiza tanto, como se todo mundo já estivesse pronto, como se todo mundo já vivendo essa vida, como se todo mundo tivesse adulta demais, vivendo todas as coisas novas. E só a gente fosse pequena, vulnerável demais a viver tudo isso. Que é interessante a gente olhar pra esse FFT da Brené Brown e falar, realmente, a gente pode agir com mais gentileza diante disso. A gente pode ser mais gentis conosco enquanto a gente vivencia essas coisas novas. E entender como esse nosso tentar, esse nosso explorar também faz parte da nossa vida adulta. Tá tudo bem fazer tudo isso. E aí, enquanto eu falo sobre isso, eu lembrei da segunda pergunta que foi, como equilibrar trabalho e lazer? E aí, enquanto eu li essa pergunta, eu ficava assim, eu respirei fundo, porque é uma pergunta difícil, né? Não sei se vocês concordam, mas eu sinto que é uma pergunta difícil porque eu sinto que eu ainda tô tentando fazer tudo isso. Eu ainda tô tentando lidar com o trabalho, entender o significado do trabalho pra mim, e isso, consequentemente, gerar impacto sobre o meu lazer. Porque por muito tempo eu acreditei que o trabalho, ele deveria ser central na vida de um adulto, né? Esse produzir, esse não descansar, esse não parar. E aí, consequentemente, também, eu entendia que o lazer e o descansar, ele se tornava apenas um meio de poder trabalhar melhor. Ou seja, até esse momento do descanso e do lazer, ele também era performático. Eu precisava, de alguma maneira, mostrar para as pessoas que eu estava fazendo isso muito bem e que isso teria retorno para a minha produção, né, para o meu ofício. E enquanto eu fazia coisas, por exemplo, de lazer, de trabalho que não geravam resultados instagramáveis, bonitos, ou, nossa, se eu não lesse um livro que fizesse muito sentido e tivesse um retorno muito bom, eu sentia que eu deveria estar, não sentia que eu deveria estar, mas eu me culpava bastante. Era isso, assim, era uma sensação de culpa muito grande. E até certo ponto, faz sentido viver dessa forma, né, uma vez que a gente tá numa sociedade muito performática, tudo precisa ter uma função, tem que ter um fim para as coisas. E aí eu lembrei do que eu tava comentando para vocês lá no início do vídeo, que essa semana, enquanto eu tô gravando aqui pra vocês, eu tive fibromialgia. E normalmente nesses dias eu não consigo nem levantar da cama de tanta dor. E nesses dias, assim, eu sinto tanta raiva, mas eu fico tão frustrada com o meu corpo que eu penso, caraca, você não consegue nem arrumar isso, não consegue nem resolver isso. É como se, é isso, assim, eu não tivesse controle nem sobre o meu corpo. E em meio a essa minha relação com as limitações do meu corpo que se tornavam isso obstáculos, eu tive que nem eu falei pra vocês, rever muitas crenças sobre trabalho e muitas rigidezes, assim, que eu tinha sobre trabalho, sobre descanso, porque o descansar, ele parou de ser, então, esse link direto pra produção, mas pra eu existir, pra eu poder ter uma vida com qualidade mesmo. E aí, consequentemente, isso também afetaria, mas não deveria ser a única fonte, o único motivo pelo qual eu descansava, pelo qual eu sentia prazer e vivia esse lazer. E aí, quando você me pergunta como conseguir esse equilíbrio, eu acho que vai de pessoa para pessoa. Vão ter pessoas que vão precisar muito mais de certas formas de recarregar do que outras. Eu sinto que eu tenho formas diferentes de recarregar do que muitas outras pessoas. Então, por trabalhar com pessoas, né, como psicóloga, eu sinto que eu preciso muito mais de um tempo sozinha. Isso é importante para mim, então eu preciso respeitar essas minhas necessidades. O meu lazer, talvez, ele não seja da mesma forma que o lazer de outras pessoas que precisam se movimentar muito mais, que precisam fazer muitas atividades e tudo mais. Aí, por conta de questões de, tipo, fibromialgia, fazer umas coisas muito mais quietinhas, com menos movimento. Então, eu entenderia isso, muito pessoal, do que isso significa pro teu contexto, como seria equilibrar tudo isso, e necessidades mesmo, assim, né? Eu tenho uma agenda flexível, então eu consigo reorganizar a depender das minhas necessidades, por exemplo, da minha aula de dança, que é uma coisa que é importante pro meu lazer. Eu consigo reorganizar a depender dos meus horários de trabalho. Agora, muitas pessoas que não vão conseguir. Isso vai fazer com que a pessoa abra mão totalmente do lazer dela, de outras atividades? Não, mas ela vai ter que encontrar outras formas de fazer isso, mesmo desejando muito que fosse aquele ideal. Acho que isso também vai ser importante. A gente também não idealizar esse equilíbrio perfeito entre trabalho e lazer. E também, muito uma ideia, eu acho que mais de significados pra gente, sentido pra gente e crenças. De podermos, eu digo no meu caso, assim, ver um dorama sem tanta culpa, de mexer no meu celular enquanto tô jogando meus joguinhos de celular e não achar que eu deveria estar fazendo algo, até um lazer que fosse mais produtivo, de poder ouvir uma música, fazer algo e não ter que tornar isso em conteúdo pra, consequentemente, ser trabalho, sabe? Enfim, acho que
também percebendo quais são essas compreensões que você tem de prazer e de lazer e trabalho, também vão fazer diferença quando a gente está pensando sobre esse equilíbrio. Para você também poder viver plenamente essas duas esferas da vida, porque como eu falo para algumas clientes, senão a gente vira quase como se eu olhasse para um calendário de alguém e ficasse tudo cinza. E não, olha, preto significa trabalho, branco significa lazer. E eu consigo viver individualmente, separadamente cada um deles. E aí vem a terceira pergunta, que quando eu vi eu até sorri e coloquei aquele vídeo que é Oh my God, I love this question. Well, I think... Oh my goodness, I love this question! I think... Que a pergunta é, qual a importância de ser fangirl na vida adulta? Eu tinha muito uma compreensão de que ser fã era algo da vida adolescente. Eu acho que porque como adolescente eu era muito fã mesmo. Gente, eu amava, Crepúsculo, eu ia lá assistir todas as coisas nos filmes, ia lá assistir, aí lia os livros, aí ganhava os livros das pessoas, tipo, livros extras de outras coisas, nada a ver, que nem era o livro. E eu era muito, mas muito fã de One Direction. E fui no show. Até hoje, a gente tem lá em casa uma prateleira do One Direction. São os livros do One Direction que eu tenho, as revistas, os CDs, o DVD do filme e o boneco do Niall. Então, assim, ainda é algo muito importante pra mim. E eu acho que foi muito legal também ver que na época meus pais me apoiavam muito sobre isso, assim, eles achavam interessante, eles me ajudavam, toda vez que eles viam um livro, uma revista, eles compravam e me davam. Então, isso foi algo muito bem vivido, assim, por mim. Até hoje eu lembro com muito carinho sobre o show do One Direction, que meu pai fez questão de ficar assim lá na madrugada, porque eu tava em aula, nem lembro sério, mas eu lembro que tava em aula. E meu pai conseguiu, ele ficou um tempão lá, dando refresh, pra conseguir os ingressos. E a gente sabe, pra quem é fã, que conseguir ingressos é um grande desafio. E ele foi lá, premium, conseguiu lá e fiquei quase na grade, enfim. Então isso foi muito legal, assim, de ver o quanto que ter vivido isso foi muito gostoso. Só que aí eu achava que isso deveria ser uma parte da minha vida, que deveria ser colocado dentro de uma caixinha e guardado. Não poderia acontecer de novo. Mas hoje, como adulta, eu acho que eu venho compartilhando mais nas minhas outras redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok. Pra quem não me conhece, @psi.bianca, vai lá seguir. E aí eu tô mostrando pra vocês que eu tô cada vez mais próxima, né? Então assim, tô curtindo muito nos últimos 3 anos, 4 anos dorama. E é muito interessante pensar nisso, porque parece que eu comecei, sei lá, ano passado. Mas aí eu reflito, eu já tô assim, aos 4 anos, né? Gostando muito, muito mesmo. Aí eu entrei, depois do dorama é isso. É uma rede, gente. Você entra em um deles e vai pro outro. Se você começa no K-pop, você vai pro dorama. Dorama, você vai pro K-pop. Aí eu comecei a ouvir as músicas também no K-pop. E assim, eu gostava de, por exemplo, sempre gostei muito de show, de ir pras músicas. Sempre fez sentido pra mim gostar das coisas. Mas era sempre, eu curto muito essas músicas. Eu não ia mais atrás das pessoas. Só que eu acho que a forma como é produzido os conteúdos de K-pop, eles são diferentes mesmo, né? Porque eles são os idols. Então eles produzem pras pessoas, não fazem só as músicas. Como, por exemplo, eu gostava muito de ouvir certas bandas, enfim, Estados Unidos, Europa e blá blá blá. Eu acho que eles fazem de uma forma pra gente realmente gostar deles, né? Porque tem toda uma produção de conteúdos, vídeos, enfim, pra que vocês se aproximem daquelas pessoas que estão fazendo arte. Eu acho isso muito interessante, muito legal mesmo, assim. Eu fico um pouco muita pena deles que produzem esses conteúdos, assim, que tem carga de trabalho e a estrutura é feita de uma maneira muito errada, mas enfim, a gente pode problematizar isso depois em outro vídeo. Mas sobre ser fã, né? Foi muito gostoso nesses últimos tempos voltar a me permitir viver tudo isso e encontrar sentido nisso. É isso, essa permissão para poder ser fã na vida adulta. E aqui eu acho que é importante situar que, óbvio que tem fãs e fãs, né, gente? É só a gente ver, principalmente na cultura própria coreana, a questão de ser fãs, que pessoas invadem a privacidade das pessoas, enfim. Eu acho que não é sobre isso que eu vou estar trazendo aqui. Muito dessa perspectiva vai ser sobre esse lugar de conexão. Eu acho que essa sensação de pertencimento, que é tão boa quando a gente é fã de algo, de ver pessoas parecidas com a gente, tendo gostos parecidos, a gente poder trocar, ter piadas internas, poder falar, cantar músicas e sentir, ouvir histórias e se identificar. Então é isso, assim, eu acho que tem tantas formas desse, que é o que a gente quer, muitas vezes, como vida adulta, e que eu escuto muito também pessoas adultas perguntando, como que eu consigo amizades agora como adulta e tudo mais. Eu acho que a gente vem buscando muito essa sensação de pertencimento. E a gente poder fazer isso é muito importante. E aí até trazer aqui uma outra discussão que falam muito, né? Cara, como por exemplo os homens, eles têm essa sensação de ser fã de esporte, de clubes, times e nanã. E essa sensação de pertencimento é super válida, quando não é aquela parte das violências que tem, né? Mas enfim, já a gente, quando a gente tem essas sensações de pertencimento pra nós mulheres, é futilidade, é besteira, não vale de nada.
só que também é muito válido, é muito importante, não só de uma maneira identitária, mas, volto a dizer, para esse lugar relacional, para a gente se conectar com outras pessoas, outras histórias e outras vozes. E eu acho que é isso, como eu tava falando para vocês, na vida adulta já tem tantas cobranças, tantas expectativas, que a gente poder viver, seja sendo fã, seja tendo momentos de lazer, ou com essa sensação que retoma tanto a infância, pode ser um respiro para nós, pode ser um momento de alívio quando o mundo nos atropela, quando a vida nos atropela em meio a tantas atividades e tantas cobranças. Enfim, eu acho que essa foi a ideia desse vídeo, trazer para vocês como a vida adulta, ela não precisa pagar partes nossas. Ela pode ainda ter rotas diversas, criativas, genuínas, autênticas e de muita conexão. Crescer não precisa ter mais esse significado de dar conta de tudo, mas sim não se abandonar no meio da jornada. E eu acho que esses pontos que a gente trouxe hoje são formas da gente se conectar ainda mais com a gente. Por isso, me conta aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido pra ti, que partes você tá tentando reencontrar, se reconectar na vida adulta, como que estão sendo teus momentos de prazer, lazer, e até qual foi a última vez que você sentiu um friozinho na barriga, ou sentiu sensações que você sentia só quando era criança. Espero que tenha feito sentido, espero que a gente possa ter mais reflexões como essa por aqui. Me contem se vocês gostarem, porque eu posso abrir mais caixinhas e a gente vai tendo mais dessas trocas por aqui. E é isso, um beijo, até semana que vem, tchau, tchau.